Você tem residência permanente nos Estados Unidos e agora deseja virar um cidadão americano? Atenção, o governo Trump enrijeceu as regras para aquisição de nacionalidade americana. É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Olá, senhoras e senhores! Tudo bem com você? Maravilha! Senhores, você tem residência permanente nos Estados Unidos, o famoso Green Card, e agora você deseja adquirir a cidadania americana. Pode fazê-lo? Pode. Contudo, eu quero comentar no vídeo de hoje que dentro da política do governo Trump de enrijecimento de todas as medidas relacionadas à imigração, uma delas foi o enrijecimento da política para aquisição de nacionalidade americana, da política imigratória. Então vamos lá. Essa reportagem foi veiculada pela newsletter do Witter Advogados. Se você tiver interesse, entre no site do Dr. Witter, witteradvogados.com, inscreva-se na newsletter e receba semanalmente matérias atualizadas sobre imigração para os Estados Unidos. Vamos lá então. Mudança na política para adquirir cidadania americana. Linha fina. O US Citizenship and Immigration Service, ou a imigração americana, atualizou sua orientação política sobre os atos ilegais que possam impedir um candidato de cumprir a exigência de bom caráter moral, TNC, para a naturalização. A acusação de condenação ou pena de prisão, um ato ilegal, durante o prazo legal para a naturalização, pode tornar um inelegível candidato à naturalização e deve refletir negativamente sobre o caráter moral. Bom, no site da imigração americana, uscis.gov, você consegue visualizar todos os detalhes para a aquisição da nacionalidade americana, que nós vamos comentar rapidamente por aqui. Então, existem 4 elementos fundamentais para que você possa solicitar a nacionalidade americana. Primeiro deles, presença física nos Estados Unidos. Então, presença física nos Estados Unidos. 2 critérios importantes. Primeiro, você tem que ter um tempo de green card, um tempo de residência permanente. Esse tempo, via de regra, é 3 anos de green card para quem adquiriu o green card por um casamento. Então, pelo casamento com um cidadão americano. 5 anos para os demais casos, tá? Então, a regra geral é 5 anos. E, mais uma exceção, 1 ano para quem está no serviço militar americano. Então, se você se alistou para prestar serviço militar, já comentei sobre isso, dá uma olhadinha nesse vídeo. Então, você pode solicitar a sua cidadania americana. Mas não é só isso. Você também precisa ter a presença física nos Estados Unidos. Isso é muito importante. Muitas pessoas acham que, recebi o Green Card, posso voltar para o Brasil. Não, você pode viajar para o Brasil. Mas o Green Card ele é um visto de residência permanente. Então você tem que residir permanentemente nos Estados Unidos para que você mantenha o seu Green Card. Então o que acontece? Cuidado! E o que é presença física? Você... via de regra, não, isso aí não é absoluto, mas a imigração coloca assim. Se você vai para o Brasil e fica até 6 meses, via de regra, a imigração não vai perguntar para você. Você pode ir de férias, pode ficar, fazer um tratamento médico e tudo mais. Se você ficar entre 6 meses e 1 ano, provavelmente eles vão perguntar para você o que você está fazendo no Brasil tanto tempo. Né? Brasil, por exemplo, né? Por quê? Porque se o agente entender que você transferiu a sua residência permanente para o Brasil, joia? Que a gente chama de domicílio, né, juridicamente. Então aqui é só a residência, mas a gente juridicamente chama de domicílio. Domicílio
é o local que a pessoa reside com ânimos de lá permanecer. Esse é o conceito de direito civil para domicílio. Então, se você transferiu a sua residência permanente, seu domicílio, para o Brasil, ele pode revogar o seu green card. Agora, se você ficar mais de um ano, você tem que solicitar autorização, senão você vai ter o seu green card cancelado. Agora, não é só isso. Você tem que ter boa moral e caráter, e isso que foi enrijecido. Então, o Dr. Witter nos mandou algumas situações que você pode não ter a sua nacionalidade, você adquirida, né, para virar cidadão americano, se você não pagar fiança, se você cometer fraude bancária, conspiração para distribuir substância controlada, entorpecentes, por exemplo, falha a reivindicação de cidadania norte-americana, falsificação de registro, falsificação de colocação em circulação, fraudes, né, em geral, fraude de seguro, obstrução de justiça, agressão sexual, fraude contra a segurança nacional, perseguição ilegal, registro ilegal de voto, porque o fato de você ter green card não te dá direito a voto, votação ilegal, violação de um embargo norte-americano. Então vejam, são algumas situações, por exemplo, o próprio site da imigração traz algumas dessas e outras características, e eles colocam por exemplo, porque o agente vai analisar se você de fato tem uma boa moral e um bom caráter. Então, aqui muito levado em consideração o teu civil and criminal background, aonde você vai ter que apresentar dizendo do condado que você morou, nos condados que você morou, se você tem alguma infração civil, uma infração criminal, qual é o tipo da infração, né? Muito cuidado para quem dirige sobre influência de entorpecentes ou mesmo de bebida alcoólica, que aqui é muito grave, é o DUI, Drive Under Influence. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se causar a morte de alguém, se causar algo, então pode não ser considerado uma pessoa com boa moral e caráter. Também é necessário um conhecimento de inglês e de civismo americano. Então existe uma prova para isso. Eles fazem perguntas sobre história americana, geografia americana e sobre o seu conhecimento de língua inglesa. E a pessoa então tem que fazer a adesão à Constituição americana e o que ela representa e simboliza. Então, preenchido esses 4 requisitos, de maneira bem simplória aí só para fazer você entender, então você pode solicitar a sua mudança de residente permanente para cidadão americano. Então você passa a ter uma cidadania adquirida. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Fácil, médio, difícil? Facílimo, não é mesmo? Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até mais!